Meus caros, vivam! David Pinto está aqui connosco e ele vai dizer-nos um pouco da sua vida, contar-nos um pouco da sua vida na Suíça, neste caso, e vai-nos fazer o paralelo entre a vida na Suíça e a vida em Portugal, para que as pessoas saibam, na primeira pessoa, as diferenças que existem entre um país como o nosso, que todos os dias vemos na televisão que é um país muito desenvolvido e que está sempre a convergir com a Europa, e depois a realidade que se calhar não é exatamente essa. David Pinto, boa tarde. Está Boa tudo tarde. bem pela Suíça? Está tudo bem por aí? Está tudo bem, obrigado. Muito obrigado. Então o David Pinto está na Suíça, mais propriamente em que localidade já agora? Estou na zona de Lausanne, em Montreux, mais precisamente. Montreux. Então David, fala-nos um pouco de si para percebermos quem é, quando é que saiu de Portugal, neste caso até parece que nasceu aí, e diga-nos alguma coisa a seu respeito para depois podermos começar a conversar sobre a vida na Suíça e em Portugal. Exato, agora tenho 39 anos, saí de Portugal em 2007, depois de uma licenciatura em enfermagem, segui, apesar de estar à distância, com um mestrado em Gestão da Unidade de Saúde na Covilhã, na UBI, e é verdade, pronto, mesmo se os primeiros anos foram assim um pouco, não complicados, não é? O tempo de integração a uma nova sociedade, a uma nova mentalidade também, é verdade que já faz 15 anos que uma pessoa está no estrangeiro e pronto, e se calhar por muito mais anos. Pois, portanto... Sou enfermeiro de formação, pois, como disse. Muito bem. E os primeiros anos, até 2009, 2010, trabalhei como enfermeiro e depois, pronto, com alguma progressão depois do mestrado como enfermeiro-chefe, e desde 2015, 2016 como diretor de um estabelecimento médico-social, de vários lá, ao todo. David Pinto, então, mas nasceu aí, portanto nasceu na Suíça ou em França? Na França. Depois voltou para Portugal, fez aqui a sua licenciatura e mestrado, na zona de Sernancelho, não é? No nosso distrito de Viseu? Eu sou de Sernancelho, exatamente, no distrito de Viseu. Mas formei-me na Guarda. Na Guarda. E depois voltou para a Suíça em 2007, é isso? Em 2007, exatamente. Já lá está há 15 anos. Então, diga-me assim, para começarmos já a trocar impressões sobre aquilo que nos interessa a todos, diga-me assim, muito rapidamente, como é que é viver na Suíça e sabendo também, você sabe bem como é que se vive em Portugal, quais são as principais diferenças, e pode começar por onde quiser que a gente vai conversando. Sim, eu acho que o mais flagrante é realmente os impostos. Para lhe dar um exemplo concreto, do que é alimentar, estamos a 2,5% de IVA. O IVA na Suíça é 2,5% em produtos alimentares. Em produtos alimentares. E 2,5%. E 7,7% para todos os outros produtos ditos de luxo. Ou não essenciais, bens não essenciais. 7,7%, nós aqui pagamos o IVA a 23%. Isso é uma margem de lucro, isso é quase uma margem de lucro. E lá 7,7%. Portanto, vamos já aqui ver a diferença que existe em termos dos milhões que nós damos de impostos indiretos ao Estado, porque toda a gente tem que comprar produtos ou serviços ou bens e, portanto, o Estado arrecada em Portugal 23%, na Suíça arrecada 7,7% e ninguém nos diz isto. Depois diz também que o IVA para produtos alimentares é 2,5%. Portanto, nós o mínimo que temos aqui é 6% e a maioria dos produtos alimentares é 13% e alguns, por exemplo, bebidas alcoólicas, 23%. Depois, em termos de ordenados, David, o que é que se passa aí na Suíça? Qual é o ordenado médio? As pessoas normalmente ganham quanto? É assim, para uma licenciatura, um jovem licenciado, que pegamos no exemplo de enfermagem, mas pode ser também na área da fisioterapia, de outro tipo, de licenciatura, começa entre 5.500 e 5.800 francos, depois depende do cantão para cantão, atenção, no cantão de Vaud, no cantão de francês, de língua francesa, se calhar há outros cantões, como em Genebra, que é um pouco mais elevado, mas anda sensivelmente entre os 5.500 e 6.000 francos, brutos. E isso em euros dá quanto? Hoje a taxa de câmbio, estamos mais ou menos à paridade com o franco e com o euro. Um franco, 1 euro está a 1,05 francos. É praticamente a mesma coisa. É praticamente igual, pronto. Estamos à volta dos 5.000 euros, 6.000 euros. Portanto, estamos a falar brutos. Entre 5.000 euros, brutos, claro, depois já há impostos, é claro, entre 5.000 e 6.000 euros
um ordenado médio de alguém licenciado, uma licenciatura normal. Isso depois, em termos de real, de brutos, portanto, de líquidos, depois, quanto é que nós trazemos para casa aí na Suíça? O mesmo licenciado, quanto é que traz para casa mais ou menos? Depois tem que retirar cerca de 18%, depois depende também, porque há vários descontos, nomeadamente para as caixas de reforma, mas ao todo é capaz de trazer 4.000 francos por volta disso. 4.000 francos, ou seja, sensivelmente 4.000 euros, depois de pagar impostos. Depois de pagar impostos e depois de descontar para os seguros de saúde, seguro de acidente, seguro de pensões, aqui chamam o AVS, que é existem 3 pilares para seguros para reformas. Sim. E você desconta logo 5% para a sua reforma e depois tem uma conta poupança reforma obrigatória, que é o segundo pilar, e que também pode descontar à volta de 5% a 10% em função da sua idade. Mas, ou seja, isto está numa conta à parte, é um dinheiro que é seu e que o vai buscar mais tarde. Quando for a altura da reforma, é isso? Quando for a altura da reforma, ou se voltar a Portugal eventualmente, pode também levantar. Se voltar definitivamente. Portanto, Exato. Esse dinheiro é nosso, está à nossa ordem e nós utilizamos-lo quando quisermos, ou na reforma. Uma parte desses descontos. Pronto. E depois você tem o dinheiro líquido, que está à volta dos 4.000 francos, 3.800, 4.000. Pronto. Isso é o dinheiro que você pode gastar por mês, é isso? Exatamente. E o resto, todos os outros impostos obrigatórios já estão acautelados, é isso? Exatamente. Pronto, muito bem. Você com 4.000 euros, vamos ver, eu vou-lhe fazer a comparação porque os nossos seguidores sabem bem quanto é que ganham um licenciado em Portugal no início de carreira, não ganha mais de 1.200 euros e depois vai ter que pagar impostos por isso. Se trouxer para casa 850 euros é muito, é início de carreira, bem entendido. No final de carreira, por exemplo, um professor licenciado em final de carreira nunca traz para casa 2.000 euros, trará mesmo no 10º escalão, portanto, quando tiver para se reformar, um pouco mais ou menos com a minha idade, se trouxer para casa 2.000 euros ao máximo, hoje em dia já não se consegue, porque não conseguimos chegar ao 10º escalão, mas vamos imaginar que, em números redondos, no final de carreira traríamos 2.000 euros para casa. Na Suíça, um licenciado em início de carreira traz 4.000 e já tem os impostos pagos. Início de carreira. Pode chegar até que valor? Final de carreira pode sensivelmente chegar aos 8.000 francos, perto. Isso mantendo-se como enfermeiro, obviamente com especialidades, pode chegar aos 8.500, com os FIAs 9.000, por aí fora. Muito bem. Olha, com esses 4.000 euros a início de carreira, um licenciado na Suíça consegue ter uma pequena casa, pagar uma renda de casa, consegue fazer a sua vida normal? Consegue, sim. Quanto é que custa, consegue. Ora, depois depende assim, se for um casal, obviamente como em Portugal também, não é? Seria mais fácil, mas um licenciado, um jovem licenciado que tenha que procurar um estúdio, por exemplo, ou um quarto, consegue fazer uma vida boa, uma vida normal, vamos dizer assim, um estúdio ou um quarto pode ir à volta entre os 1.000 e 1.500 francos. É o mais caro, o alojamento é o mais caro aqui. E depois com os seguros de saúde, mais 200 francos, porque aqui até é um seguro de saúde privado, que garante cuidados de base em todos os hospitais suíços. Mas facilmente é capaz de sobrar 1.000 francos. Entre 500 e 1.000 francos, sim. Entre 500 e 1.000 francos no final do mês, mesmo para um recém-licenciado. Sim, porque depois também pode fazer fim de semana, pode fazer noites, pode fazer muita coisa. Muito bem. E aí também vai são ficar pagos a mais. algum dinheiro extra, não é? Olha, outra coisa, e por exemplo, a alimentação. Se formos comprar alimentação ao supermercado, há muita diferença relativamente ao que se paga aqui em Portugal? Carne, peixe, frutas, legumes? Não, olha, tudo o que é mercearias e isso há de ser um preço, pronto. É um pouco mais caro, mas não é proporcional. Aos ordenados, não é? Aos ordenados. A carne e o peixe também é mais caro, mas aí podemos dizer que é proporcional aos salários. Porquê? Porque o mercado interno da carne está bastante protegido, não é? Relativamente à União Europeia. Se fôssemos inundados pela carne alemã ou francesa, seria mais complicado. Mas a verdade é que aqui há uma proteção do agricultor bastante grande
e daí também os preços, não é? Serem mais altos, mas é proporcional também aos salários. Certo. Relativamente à água e a luz para a habitação... Luz é mais barato. A luz é mais barata. E Aqui estamos a 0,18 o kWh, mais ou menos, cêntimos. Mas como o IVA aqui em cima é muito baixo, é mais baixo. E outra coisa, não tem taxas na fatura? Na fatura da luz não há mais, como aqui há mais 3 ou 4 taxas, como por exemplo os audiovisuais, a taxa de carbono, a taxa de não sei o quê. Vocês não têm nada disso lá? Não, posso ir ver a fatura, mas acho que não. Sim, mas é essencialmente os 7,7% que incide. Portanto, tendo uma casa, uma família normal, quanto é que pode gastar por mês, assim, números redondos? Números redondos estamos nos 30, 35 francos. 30 euros, mais ou menos. 30 euros por mês. Por mês, sim. É menos de, talvez, um terço do que uma casa de família gasta em Portugal. Agora, por exemplo, há coisas que são mais caras, não é? Os restaurantes. Ir almoçar e jantar ao restaurante é diferente, não é? Sim, isso é mais caro porque também a mão de obra, que lá está também, tem salários equivalentes, não é? Na hotelaria um pouco mais baixo do que um recém-licenciado, até se calhar está nos 4.000, 4.500 francos, mas pronto, é mais caro. As rendas também do restaurante também são mais caras, mas aí é mais caro, mas diria que é proporcional, mais uma vez. Também não é nada de... Acha que há pessoas que podem fazer, por exemplo, uma alimentação semanal num restaurante, mesmo num restaurante assim mais baratinho, um restaurante de bairro? Acha que é possível fazer como fazemos cá nós? Nós temos aí restaurantes diárias. Sim, é possível. É possível. Pronto, roupa e tal... Não, a roupa é tão cara que já atingimos os mesmos preços que em Portugal. Já atingem. Ganhando o triplo, mas já atingem. Sim. Muito bem, então diga-me uma coisa, não há... Por tudo o que é Zaras e tudo esse tipo de roupa também existe aqui ao mesmo preço. Se vocês fizeram um comparativo, por exemplo, a nível do IKEA, também há 10 anos atrás ficamos assim bastante também surpreendidos que os preços aqui em francos são os mesmos que aí em euros. É brutal, só que ganha o triplo. Você pode ir à internet, e ver. E vemos, exatamente. Em termos de combustíveis... São sensivelmente os mesmos preços que em Portugal. Não houve grande aumento ultimamente com a guerra da Ucrânia e não sei o quê? Estamos no 1,90€ para a gasolina, 1,95€, a bater nos 2. Sim. E o gasóleo é mais ou menos a mesma coisa? A gasóleo é um pouco mais caro, está nos 2,15 francos, vai para os 2,10€. É mais caro o gasóleo aí, precisamente. E olha, e os combustíveis sobem todas as semanas, ou é de mês a mês, ou como é que é feito a atualização? Não sobe tanto como em Portugal, sobe e desce, não. Nós aqui todas as semanas temos atualizações de preços, lá aí não é assim? Não, pode haver atualizações, mas como o mercado é livre, não merece um anúncio na televisão, vamos dizer assim. Pois. Sobre o preço já falámos um pouco da comida, dos supermercados, mas agora com a guerra da Ucrânia, não tem notado o aumento de preço? A inflação, como é que estará a inflação? O que é que dizem as televisões que a inflação está aí na Suíça? Assim, a inflação na Suíça está um pouco menor que na Europa. Estamos nos 2,8%, 3%. Foi o que falaram, porque também, pronto, houve uma gestão da crise também muito boa. Houve pouca, tiveram que emitir pouca dívida. Aqui a dívida aqui também é reduzida, estamos a 60%, acho que a 60%, nem isso. Não quero estar a dizer as neiras, mas do PIB. 50%, 60%. Sim. Portanto, nós estamos com 120 e tal, já estivemos a mais de 130, nós devemos realmente muito mais do que vale o nosso país, do que ele produz por ano. A Suíça é realmente diferente em termos, é um país chamado rico, mas é porque também sabe distribuir a riqueza, sabe produzir riqueza, sabe distribuir riqueza. Pronto. Com poucos impostos. Exatamente, e agora era isso, eu pedi-lhe uma apreciação sobre, portanto, agora já falámos do principal, penso que não me esqueci de nada. Na sua maneira de ver, acha que um português que está aí há 15 anos, como é o seu caso, tem vontade de voltar para Portugal, tem incentivos para voltar para Portugal, ou pelo contrário, acha que ainda vão ficar aí mais alguns anos até perceber como é que isto funciona?
Pois, provavelmente vamos ficar aqui mais alguns anos, não é? Isso, o coração pede sempre a voltar, mas é verdade que a razão, quando vemos a situação em Portugal, não é? E não vemos as coisas também melhorarem, é complicado tomar uma decisão de voltar. Portanto, você, em princípio, no seu caso, está a pensar em ficar ainda mais uns bons aninhos, não é? Sim. Não sei se tem filhos. Tem 2 filhos. São pequenos ainda? 10 e 7 anos. Pronto, então se calhar vai ficar à espera que eles cheguem a adultos, não é? Quer dizer, será mais ou menos essa a sensação do português, quer dizer, com filhos pequenos não está a pensar de maneira nenhuma em voltar para já, não é? Não, porque o sistema também é bastante, isto para lá de impostos, se passamos ainda para os impostos das empresas, estamos a falar de 13% aqui. Que incide sobre o lucro. O IRC, 13%. Pois cá, não sei quanto é que está em Portugal. Além de pagarem o seu IRC, depois também há a parte do imposto que cada funcionário paga à Segurança Social, que são 11%, não é? Portanto, acho que é 21 mais 11 dá 30 e tal. Portanto, o Estado, para além dos lucros sobre a empresa, se os tiver, ainda vai buscar mais 30 e tal %, mesmo que a empresa não tenha lucros, não é? Que é a taxa única. Vocês aí com certeza também terão, vocês devem pagar impostos à Segurança Social ou está dentro do vosso pacote, não é? De impostos, mas lá está, como disse de início, isso era o suficiente para mesmo assim conseguir amealhar 1.000 a 1.500 euros a início de carreira da Suíça. Ou seja, ao fim de um ano já há uma boa maquia, já se pode trazer 15 mil euros de poupanças, não é? Eu acho que o grande problema é mesmo esse, a imposição. Há muitos impostos em Portugal e isso, eu acho que quebra qualquer investimento que uma pessoa possa ponderar fazer aí. Ora, aí está. É isso que também alguns me têm dito. Quer dizer, eu até queria voltar, mas não há condições porque não há incentivos. Ou seja, incentivos no papel vai havendo, mas depois, na realidade, quem tentar saber mais sobre esses incentivos que são propalados nas televisões a toda a hora, voltem os imigrantes, voltem os portugueses e tal, mas voltam, mas não têm condições nenhumas para voltar, porque o Estado daquilo é tudo treta. E nem precisavam de incentivos, basta pôr o terreno fértil para poder as pessoas deixarem trabalhar as pessoas. Exatamente. Não é? Agora, quando para criar uma empresa em Portugal, a dificuldade que é, enquanto que aqui provavelmente basta ir ao notário e tem uma escritura feita e consegue criar uma empresa facilmente e tem uma imposição fraca sobre os seus lucros no final, não é? É muito mais fácil do que se calhar em Portugal. Pronto, meu caro, portanto, o meu amigo David Pinto não está a pensar voltar, nem aconselha ninguém que esteja aí na Suíça a voltar para Portugal tão cedo, não é? E depois cada contexto é um contexto, não é? Cada pessoa que sabe, mas é verdade que o contexto em Portugal, pronto, não, e se calhar, e tenho pena porque não publicitam tanto em Portugal o exemplo suíço, não é? Porque é um exemplo que não está muito longe, não é? Não, podíamos estar a publicitar a Venezuela ou a Coreia do Norte, mas é verdade que a Suíça é um bom exemplo, quer a nível social, tem os seus problemas também, não é? Tem os seus problemas, mas quer a nível de imposição, quer a nível de fluidez de vida, do dia-a-dia, é muito mais agradável do que se eu lhe disser que eu nunca passei aqui uma tarde inteira ou 2 horas numa repartição de finanças ou de loja de cidadão. Nunca tive necessidade disso em 15 anos. Porquê? Porque as coisas são fluídas, não é preciso muita papelada, não é preciso muito procedimento. Isso faz com que também haja menos funcionários, não é? E por sua vez menos impostos, porque o problema nem é tanto o nível de imposto, é que aqui há pouca despesa para ter que sustentar um Estado, não é? Se calhar Portugal, para começar a pensar a baixar os impostos, teria que começar a pensar a baixar a despesa. Pois, o número de funcionários públicos, que é o chamado monstro, que dizia Cavaco Silva que era o nosso monstro, mas os nossos funcionários públicos cada vez são mais. Alguns têm que existir, óbvio, as coisas têm que funcionar, mas câmaras, por exemplo, câmaras municipais de cidades pequeninas, que mais não são do que vilas, com 500, 600, 700 funcionários, quer dizer, isso aí na Suíça se calhar nem há para as grandes cidades, quanto mais para as pequenas, não é? Não. E se eu lhe mostrar, por exemplo, aqui na Câmara de Montreux, a estrutura é uma casa normal, uma habitação normal, mas não tem os luxos
dos palácios que algumas câmaras em Portugal têm. Ou seja, vivem também, de uma certa forma, de uma forma muito modesta, nas suas despesas e na sua forma de viver. O que faz com que, lá está, tenham que gastar pouco dinheiro para a sua administração. E é por isso que algumas câmaras aqui, e muitas delas, têm excedente no final do ano. É giro. Olha, É uma câmara com excedente. E os políticos fazem-se deslocar em grandes carros, grandes limusines, com motoristas e não sei o quê? São muito modestos, são muito humildes. Há tudo, não é? Depois, isto tem tantos, não é? A Suíça tem 8 milhões de habitantes, mas na sua maioria tem uma proximidade muito boa com o povo, em alguns em Portugal também, não é? Mas a verdade é que as grandes cidades não andam com grandes carros, não é? E se andarem até com o carro deles. Com o carro próprio, não é? Pronto, digamos que há um mar imenso de distância entre um país do fundo da Europa, um país da Europa Latina como o nosso, permanentemente socializado, com partidos de esquerda a tomar conta. Por exemplo, na Suíça deve ser impensável haver partidos de esquerda ou haver partidos comunistas ou coisa do género, não é? Não, o Partido Comunista não existe aqui. Não existe. Existe os verdes, pronto, uma componente ecológica bastante grande. Tem o maior partido, diria que é o DC, que é o equivalente ao Chega. São cerca o maior partido. É o maior partido. É o maior partido. 30%, tem cerca de 30%, 25%, 30%. Depois tem o outro, que é o PLR, que é um equivalente ao PSD, mas um pouco mais à direita, se calhar, porque o PSD, pelos vistos, é de esquerda, não é? Ou de centro. Sim, sim. Eles dizem que é de centro, já nem sequer é direita, é só de centro. É só de centro. E o PLR, esse é uma direita um pouco mais liberal, o DC uma direita um pouco mais conservadora. Depois tem o socialismo, o PS, que só representa cerca de 15% aqui na Suíça. Acho que ser socialista aqui é complicado. E devia ser complicado em toda a parte, mas infelizmente aqui não é. Olha, esse tal UDC que disse que é o equivalente ao Chega, um partido de direita, tem quanto? Cerca de 30? Entre 25 e 30, não tenho em mente. Sim, mais ou menos. E o tal PLR que diz que é equivalente ao PSD terá cerca de... Um PSD um pouco mais à direita do que o PSD, mas também anda à volta dos 20, 25 também. Pronto. E depois tem o... Partido de esquerda mesmo. Partido de esquerda mesmo, tem o Partido Socialista. Pois, com os tais 15%, não é? Sim. Depois tem os verdes. Os verdes, que isso é que costuma ser extrema esquerda. Esses partidos são os únicos que há, que são os herdeiros do antigo Partido Comunista e essas coisas assim. E quanto é que tem esse partido? Este, provavelmente à volta dos 10 também, 5, 10. Portanto, e o governo na Suíça, neste momento, é partido único ou é uma coligação entre vários partidos? É assim, o partido aqui na Suíça, o governo é representativo das eleições, ou seja, é um governo, mas com esses partidos todos. Tem os partidos todos... Dentro do governo, cada um com as suas pastas. O que obriga, de uma certa forma, a haver uma coesão dentro do governo, apesar das suas diferenças ideológicas. Têm todos que coexistir. E isso permite, efetivamente, avançar de uma forma contínua no projeto nacional, não é? Muito bem. Porque é verdade que, nem todos são maus, não é? Cada um pode trazer boas ideias, o que é mau é quando um traz apenas as suas ideias, não é? E isso é que é problemático. Que é o que se passa em Portugal neste momento, com uma maioria absoluta de um só partido. Não precisa de mais ninguém para governar. E mesmo antigamente, no governo anterior, não tendo maioria absoluta, era também um governo de um só partido. Portanto, nós aqui no fundo da Europa, Portugal e Espanha, estamos habituados a ter governos de um só partido, como as antigas ditaduras. E na Europa desenvolvida não é assim não é isso que se passa. Passa-se realmente uma coabitação de vários partidos e de várias sensibilidades. Sim. Mas é verdade que é uma diferença, Sr. Tili. É uma diferença. É uma fluidez. Viver é fluido, é simples. Porquê? Porque a administração é leve. Porquê? Porque não tem 50 funcionários dentro de uma câmara. Aqui em Montreux, em Lausanne, muitos deles, alguns presidentes de câmara, até têm um trabalho à parte. Para não depender do Estado. Do Estado. Fazem isso em part-time. Em part-time. É brutal. E tem o orgulho, no final temos, no final do ano ou no início do ano,
temos o balanço de todas as câmaras da região, eles até ficam em concorrência a ver quem é que tem mais lucro. Espetacular. Para poderem diminuir os impostos da Câmara, para poder atrair mais pessoas. É uma concorrência nivelada por cima. Estou a perceber. Eles incentivam as empresas, não é? A instalar-se Sim, então com 13%. Nós temos aqui a Logitech, temos aqui, a Nestlé, pronto, está aqui ao lado, está aqui em BV, não é para nada. Grandes empresas que trazem muito potencial, muito cérebro, porque lá está, depois também nivela também por cima o tipo de qualificações, e é um conjunto, mas nunca vai se conseguir isso em Portugal sem antes de baixar a despesa para baixar os impostos. Mas nos lares, por exemplo, estava a falar nos lares, os utentes pagam a totalidade ou o Estado auxilia? Não há cá isso? Ora, o Estado auxilia quem não tem a capacidade, ou seja, a reforma não consiga, o Estado complementa, ou seja, ninguém fica sem lar aqui, independentemente de ser privado ou público, ou seja, também não tem uma concorrência desleal, como existe em Portugal. Pois. Em Portugal os privados têm muito mais dificuldades, não é, do que uma IPSS ou uma Misericórdia, e o que faz com que o privado tenha que concorrer com esses lares, mas não são subvencionados também. Estou a perceber. Enquanto que aqui, você pode ter um lar privado aqui, você recebe a mesma comparticipação do que o público. Porque qual é que é a diferença? É que ele subvenciona a pessoa, o utente que precisa, e o utente depois escolhe se quer ir para o privado ou para o público. Mas ele subvenciona a pessoa. Por exemplo, imagina, teria o meu avô aí, não é? Não tem dinheiro, ganha 400 euros e precisa de mais 600 para pagar o lar dele. O Estado vai dar os 600 euros à pessoa para que a pessoa escolha o lar para onde ele quer ir. Que quer. E não fica submetido a dizer assim, não, tu se quiseres os 600 euros tens que ir para a Misericórdia. Pois, estou a perceber. Mas isso também é a mesma coisa para os hospitais. Por exemplo, nós temos um seguro de saúde, não é? Eu posso escolher ir ao público ou ao privado. Vai pagar o mesmo. Vai pagar o mesmo, é o seguro que paga. Pois. Mas o seguro também não paga tudo. Há determinados tipos de tratamentos e doenças que o seguro não cobra, não é? Não cobra, sim, mas para isso você tem complementares. Mas vamos dizer que 80% ou 90% das doenças cobra. Pois há certas dificuldades, efetivamente, em tratamentos, que é complicado, estou de acordo. Nem tudo é rosa, mas é um sistema que faz com que o público faça, entre em concorrência com o privado. E isso nivela a qualidade para cima. Muito bem. Não é? Por exemplo, eu tenho aqui 2 clínicas aqui ao lado, a minha esposa precisa fazer uma radiografia, ela vai aqui, na clínica e faz um IRM, faz uma rádio, não tem que ir e paga o seguro. Portanto, pode ir e aqueles que não conseguem pagar o seguro, por exemplo, um caso social complicado, que não tenha dinheiro suficiente ou uma família, o Estado comparticipa esse seguro, ou seja, dá-lhe o dinheiro para ele pagar o seguro e tem os mesmos acessos. Portanto, há o Estado Social da mesma, quer dizer, só que... Igual. Sim. Igual. Eu até diria que há mais Estado Social neste contexto, eu poderia lhe dar muito mais exemplos, não é? Do que em Portugal. Porque em Portugal deixa de haver Estado Social porque o Estado não dá acesso. Então, quando ficam 2 anos à espera. 2, 3, 4, sim. 3, 4. Nós aqui não temos problema nenhum em ter um acesso rápido. Porquê? Porque as pessoas têm dinheiro e há tanta oferta, porque lá está, o sistema privado também funciona bem, logo escoa todas as necessidades de saúde das pessoas, da população. Portanto, não há listas de espera de anos, não é? Não, como aqui. Não há lista de espera e uma pessoa viu pelo Covid, não sei se em Portugal se falou bastante na Suíça a nível de gestão de Covid, mas aqui não se confinou. Houve um semi-confinamento para certas áreas em determinado período, mas nunca se confinou. Os lares só tiveram o mês de março de 2020 fechados, de resto tivemos sempre abertos, sempre com visitas, sempre, eu via uma discrepância, porque tenho uma realidade também em Portugal, não é? O meu avô está num lar, e via a diferença em que eu já deixava de dar acesso às visitas, aos filhos, aos pais, sem problema nenhum, saíam ao restaurante já e tudo, enquanto que em Portugal estavam todos fechados. Pois. E ao fim e ao cabo não houve grande diferença em termos de números de infectados e mortes, não sei o quê. Acaba por ser tudo praticamente a mesma coisa, mais 1, menos 1%, uma décima.
em todo lado foi isso, quer dizer, foi um pânico, nós aqui tivemos um pânico. Em Portugal há muita cultura do medo, uma pessoa, assim, eu já não vejo a informação portuguesa, já não a vejo há muitos anos, já há 2, 3 anos que desisti de ver a informação RTP, SICs, mas é verdade que uma passagem por um zapping, uma pessoa, os apresentadores até se levantam, estão de pé para apresentar X mortos e tudo. E assim para a Amélia, assim, Amélia, já viste lá aquilo? Mas passam meia hora a falar do assunto. Sim. Era a primeira parte toda dos telejornais, a primeira parte era tudo. Agora é guerra. Pois, agora é guerra. Aqui também, mas é pouco. Assim, o nosso jornal aqui são 20 minutos, está a ver? 20 minutos, dão os factos, vão-se embora, pronto, cada um na sua terra. Em Portugal alimentam o medo. E é verdade que depois, o facto de aqui também haver uma cultura de referendo bastante presente, todos os meses há um referendo sobre 4 ou 5 assuntos, faz com que as pessoas procurem informação. E logo as televisões também estão muito mais orientadas à informação e à formação. Em Portugal estão muito viradas ao entretenimento. É uma coisa... Já há 20 anos que dá o preço certo, Sr. João Tilo. Ainda há mais de 20, é. Há mais de 20 anos, quer dizer, essa gente ficou parada no tempo a tentar analisar quanto é que custa um micro-ondas. É verdade. É complicado. E é verdade que isto depois, a televisão também tem um papel de informação e de formação de boa qualidade, um pouco como você faz com o seu blog, com o YouTube. Eu tenho que também ir buscar outras informações, não é? Para ter informação um pouco mais credível, porque senão é complicado. Sim, precisamos de redes sociais para complementar aquela propaganda, que isto não é informação, isto é propaganda. Que é nitidamente encomendada, não se sabe por quem. Dizem que é pelo governo, dizem que é por não sei. Eu cheguei a fazer uma queixa à RTP, porque gosto de ver os debates. É uma das poucas coisas que eu vejo, e como há pouco também, por isso é que vejo pouca televisão portuguesa, é uma vergonha. É tão flagrante como é que os apresentadores são parciais e incompletos. É verdade. É triste. Eles aqui, eu acho que nem para agrafar folhas. David Pinto, quer dizer mais alguma coisa sobre a Suíça? Antes de encerrarmos a nossa... Não, que é um bom país para se viver e para... Portugal também, atenção, Portugal também... Podia ser melhor, temos um grande potencial, porque mais uma vez a Suíça é um país que não tem costa, não é? Pois. Nós temos uma lindíssima costa, temos 2 arquipélagos, os Açores e a Madeira, temos boas universidades, temos tudo de bom para podermos ser os melhores da Europa e do mundo. Aliás, já o fomos. Mas esperemos que mude. E o clima, temos um clima imbatível, não é? Que não se pode comparar com certeza com o clima da Suíça, não é? Um clima inacreditável, para além das praias e a gastronomia, não é? Sim, é verdade. Eu gosto muito de queijo, por isso também me dou-me bem na Suíça à conta do queijo, mas é verdade que a gastronomia portuguesa muito boa. Caro David Pinto, agradeço-lhe imenso o tempo que dedicou para nos elucidar a todos nós. Este vídeo vai passar muitas vezes porque é preciso que os portugueses saibam que não é só o que nos trazem pela televisão adentro a verdade. Eu vou começar aqui a entrevistar alguns compatriotas nossos, alguns portugueses que estão há muitos anos em vários países. A seguir vai ser entrevistado um habitante nosso aqui, por acaso do meu concelho, que está em Inglaterra há muitos anos, é engenheiro aeronáutico a seguir, e que nos vai trazer também a realidade do Reino Unido, que acabou de sair da Europa. E vamos ver que não foi tão mau como disseram. Não. Eles pintavam aqui o diabo, diziam que o Reino Unido vai sair, isto vai ser uma catástrofe, vai toda a gente passar mal, mas não é isso que acontece lá. Caro David Pinto, muito obrigado. Obrigado. E cá nos encontraremos mais vezes. Sim, senhora. Deusinho, obrigado. Obrigado.